Estamos iniciando mais uma Sexta da Inclusão CBI. Essa live toda sexta-feira, às 17h30, aqui pela plataforma do Facebook, Central Brasileira de Informação. E hoje a gente tem muita informação aqui e a gente vai fazer um bate-papo bem interessante em relação à igualdade e da não discriminação. Não é isso, Paulo Meyer? Boa tarde. Paulo? Boa tarde, Paulo Meyer. Eu acho que o Paulo caiu lá, mas eu vou cumprimentando o resto do pessoal. Paulo, vamos então cumprimentar o Jailson. Jailson, tudo bem? Jailson, boa tarde. Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma sexta-feira para falar sobre a importância do movimento das pessoas com deficiência. Nós vamos falar sobre a igualdade e a não discriminação da pessoa com deficiência. Então, uma boa tarde a todos os internautas aí e que Deus abençoe mais esse bate-papo. Está com a gente também o Licinho Caruso. Boa tarde, Licinho. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Jailson. E boa tarde a todos internautas e ouvintes. Tá certo, então. A gente está esperando o Paulo voltar aqui, né? Caiu a transmissão do Paulo, mas logo, logo ele volta. Lembrando que você pode participar com a gente, mandando perguntas, trazendo comentários aqui no Facebook também, aqui no chat nosso, tá? E vamos começar esse... primeiro, vamos se apresentar. O Jailson, que é da cidade... Da onde você é, Jailson? Eu sou da cidade de Francisco Morato. Isso. Aqui, o Jailson, que já nas lives aqui. E o Licinho Caruso. Licinho, você me ouve, Licinho? Da onde você é, Licinho? Sim, eu sou da primeira cidade do Brasil, São Vicente. Acho que o Wilson caiu. Acho que o Wilson... Será que o Wilson caiu? Tá vendo? Wilson. Mas, de qualquer forma, nós estamos aqui hoje, nós vamos fazer um bate-papo fantástico, vamos falar da igualdade, né, discriminação da pessoa com deficiência. O Wilson não está conseguindo se comunicar com nós. Aí, Wilson? Peraí, acho que eu voltei aqui. Vocês me ouvem? Voltou. Tá certo, voltou então. Agora. Então, agora só o Paulo, que até agora não voltou aqui para a transmissão. Vamos ver se ele está chegando aqui. O pessoal já está chegando aqui para participar. Mandando um abraço para Gabi Campos, boa tarde. E a Maria Carolina Novaes, também boa tarde. Ela coloca aqui perto de mim, Licinho, moro na PG. Praia Grande. Ah, tá certo. Então vamos começar aqui então. O Paulo depois ele entra no meio das discussão aqui, que eu acho que ele não está conseguindo voltar lá, tá certo? Vamos começar então falando sobre o tema de hoje, tá? Que é da igualdade e da não discriminação. A gente está amparado aqui no artigo 4º, né, da LBI, que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. A primeira questão que eu queria colocar aqui, pessoal, Licinho, Jailson, vocês já sentiram alguma, como fala aqui, vocês já sentiram alguma espécie de discriminação no decorrer da trajetória de vocês? Passar a palavra primeiro para o Jailson. Jailson? Olá. Sim, claro,
Quando eu sofri o acidente, eu perdi o braço e a perna, eu tinha 12 anos de idade. Então, a partir desse momento, eu já comecei a sentir muita discriminação, preconceito, né? E aí, por isso que a gente vem fazendo essa militância na causa da pessoa com deficiência. Senti preconceito na escola com os alunos, que não tinha a inclusão hoje que tem. Hoje não existe a discussão que tem hoje, tinha antigamente. Então, passei muita discriminação lá. No meu primeiro emprego também, eu sofri discriminação, que as pessoas achavam que eu não tinha condições de ser cobrador de ônibus, porque eu só tinha uma mão só. Como que você vai passar o troco e tal? Então, a gente sempre teve essa discriminação. Hoje, mesmo com inclusão, mesmo vivendo numa cidade que a gente luta todo dia por inclusão, a gente ainda sente discriminado. Então, esse artigo da LBI, ele é muito importante para a gente mostrar para todas as pessoas que nós, pessoas com deficiência, temos que lutar pelo nosso direito, né? E muitas vezes as pessoas não conhecem, não sabem que tem direito e acaba deixando passar essa discriminação. Mas discriminação é crime. Qualquer um que discriminar a pessoa com deficiência, ele está cometendo um crime, né? E além da discriminação, ainda existe o capacitismo, né? Contra a pessoa com deficiência. Vou deixar meu amigo Lizinho falar um pouco aí sobre a discriminação. Bom, eu nasci com paralisia cerebral e eu sempre estudei em colégio regular, né? Como eu falo sempre, na época de início, fora da aula, era normal as pessoas orarem de maneira diferente, enfim. Então, o pessoal achava, pô, será que o cara é capaz e tal, enfim. E hoje em dia, eu sou motorista de aplicativo aqui na Baixada e eu sofro isso, eu vivencio isso diariamente. Diariamente a gente tem que provar que é capaz, que é uma pessoa com deficiência, que trabalha, que faz trabalho voluntário, que dirige, enfim. É isso. E hoje se fala muito sobre invisibilidade social, né? Tá certo, o Paulo voltou aqui também. Paulo já está na tela. Tudo bom, Paulo? Agora acredito que sim. Tá certo. Ô Paulo, a gente começou a roda de conversa aqui perguntando se você. O Jailson respondeu, o Licinho respondeu também. Se ainda sente, e na sua vida você já passou por vários momentos que você sentiu uma determinada discriminação? Sim, eu acredito que isso a gente acaba sofrendo, né, tendo o contato com o próprio Licinho falou, a fala do Jailson eu não peguei, diariamente, né, pela falta de oportunidade, pelo capacitismo, e também pela mesma oportunidade que não é dada a pessoa com deficiência de uma maneira geral, né? Não estou falando agora aqui no caso meu, com a falta de visão, estou falando de uma maneira geral. O que na minha opinião, isso, tá, gente? Eu dou o direito para todo mundo
a discordar, a ter a sua fala, mas o que eu vejo, o que é o preconceito, na minha opinião? É normal da vida, todos nós temos uma determinada escolha, tá? Por aquele professor, por aquela professora, por esse padre, por aquele padre, por aquela outra pessoa. Então, é normal a gente se deparar com situações que um gosta mais de um determinado método, um gosta mais de uma determinada pessoa, né? Mas quando se trata da pessoa com deficiência, seja ela qual for, ainda a pessoa a outro ser humano não dá a mesma abertura para ela exercer os seus dons e os seus talentos, né? Quando se olha isso ainda numa pessoa que está na cadeira de rodas, então olha a cadeira de rodas, então esquece que sentado naquela cadeira de rodas tem um ser humano que não pode andar, mas ele é dotado de muitas outras capacidades, né? Intelectual, no coração, na vida, na sua maneira de ser. Olha o ser humano, olha a sua cegueira. Então, não olha as outras habilidades, as outras capacidades. Então, já rotulou uma pessoa por não enxergar, já rotulou ela em tudo. E aí não se dá a mesma abertura, seja no trabalho, seja na amizade, né, no mesmo relacionamento, né? Cumprimenta todo mundo e cumprimenta aquela pessoa com deficiência, com desigualdade até mesmo, né? E quando se fala em uma relação até mesmo daquela pessoa com deficiência, né? Dela dar sequência na sua vida, ter a sua família, já julga achando que ela não é capaz. E muitas vezes sem dar a oportunidade até mesmo de defesa da pessoa mostrar o seu real valor, né? Então, para mim, o preconceito ele está contido de duas maneiras, né? Primeiro, não se dá a abertura para a pessoa mostrar quem ela é de fato, né? E o segundo, né, não mantém o mesmo respeito até mesmo com a outra pessoa. Isso, para mim, é o preconceito. Eu vou passar alguns comentários aqui, tá? Vamos lá. Uma pessoa aqui qualquer, eu não consigo, Indrickson. Boa tarde. O Marco Aurélio Campos está dizendo boa tarde. A Maria Carolina Novaes. Nossa luta é para que a pessoa com deficiência, para que não tenha subemprego, pois se capacitam para ocupar cargos. Uma limitação física não exclui ninguém do sucesso profissional. É um tema interessante que eu acho que seria importante, essa questão da discriminação, vamos dizer assim, com relação ao mercado de trabalho. O Licinho já citou isso, na questão de que ele é Uber, e ele sente isso na pele ainda hoje, né, Licinho, que ele comentou. Eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre essa questão do mercado de trabalho, da inserção no mercado do trabalho e essa discriminação. Vou passar a palavra primeiro para o Licinho, então, tá? Fica na ordem aqui minha aqui que eu estou seguindo, tá? Licinho, por favor. Bom, a Maria pontuou muito bem essa questão de empregabilidade. Muitas empresas criam cota da cota, né? Ela seleciona a deficiência que vai trazer menos trabalho para a empresa em função de adaptação. Se tiver um deficiente auditivo,
vai ser mais complicado para essa empresa ter esse funcionário que tem que ter um intérprete de Libra. Eu acho que, como pessoa com deficiência, ela tem o direito ao acesso à universidade, a se formar, se qualificar como um profissional de essa área. Eu acredito que se ela se formou, se graduou, ela é capaz de cumprir a função de determinado grado. Então, muitas pessoas que eu transporto me perguntam, bom, mas o aplicativo tem algum tipo de privilégio, alguma cota, alguma restrição? Não, porque o aplicativo ele não é um emprego formal. A única exigência que ele tem é habilidade e exigir atividade remunerada. E lógico, e tem que ser preparado para todo tipo de público, toda situação. Então, esse tema de empregabilidade, eu acho que o Jailson pode ir mais a fundo aí. É a minha opinião. Então, quando a gente fala de discriminação da pessoa com deficiência no trabalho, a gente tem que fazer uma pergunta clássica. A pessoa com deficiência deve ser tratada de forma diferente das demais pessoas? Não, não pode ser tratada diferente. Mas a gente tem que pensar também na equidade, né? O mercado de trabalho tem que pensar na equidade. Hoje em dia, a maior dificuldade é porque eles falam assim, a gente não encontra pessoas com deficiência capacitado para tal função, que não sei o quê, e inventa um monte de desculpa, entra lá no Ministério Público, faz um TAC, e aí fica livre de pagar a multa, fica livre, né, de contratar pessoas com deficiência. Mas, quando ele precisa de outro funcionário que não tem deficiência, ele arruma um jeito de capacitar esses funcionários. Então, para mim, no meu ver, é discriminação quando você diz que a pessoa com deficiência não está capacitada, né? Porque eles falam capacitada, não tem um curso, não estudou, não está preparada para aquele cargo. Mas, gente, a nossa vida, todo mundo, não é só a pessoa com deficiência. Nós só começamos a aprender quando nós participamos. Se a gente não participar, como que a gente vai ter a possibilidade de ter esse conhecimento? Então, é importante isso. É importante a gente pensar, né, que não tem que ser tratado de maneira diferente, mas nem para mais e nem para menos. Por quê? A gente luta por equidade, né, numa sociedade com equidade, né, que trata a pessoa com deficiência diferente na medida da sua diferença. A gente precisa pensar desse jeito também, né? Então, o que acontece? Hoje as empresas acham que elas já vão lá, já faz documento, falam, não encontrei pessoas capacitadas aqui para tal cargo aqui, né? Então, a pessoa com deficiência, ela vai entrar aqui na minha empresa e ela só vai poder chegar até esse nível aqui, nesse plano de carreira. Passou daqui, não. Passou daqui, a diretoria não pode ter pessoas com deficiência. Então, isso é discriminação. E discriminação é crime, a gente precisa denunciar. Eu acho que é isso. Wilson? Meu amigo Wilson.
Nossa, Bom, enquanto... Ah, o Wilson está voltando. Cadê o Wilson? Cadê o Wilson? Chegou, Wilson. Eu vou Paulo, falar então aqui, Wilson. vamos lá. Então. Veja bem, concordo com a fala do Liz, concordo com a fala do Jailson, mas, neste caso, eu posso falar para vocês como um testemunho da minha própria vida, né? Se eu falar que a gente não sofre preconceito, não sofre discriminação em todas as atividades que eu hoje exerço, eu vou estar mentindo. Eu vou estar mentindo. Se eu falar que não tem preconceito, não tem discriminação, que não tem a mesma oportunidade que é dada para outro, que não é dada para a gente, eu vou estar mentindo. Mas eu estava fazendo uma passagem pela minha mente, me está fugindo a palavra hoje, passando um filme aqui, quando os colegas falavam, e eu pude rever um pouco a minha vida, né? A minha vida, ela começou, como se diz, com um subemprego mesmo. Eu tinha um horror muito grande daquilo que eu fazia. Aquilo que eu estava fazendo, por isso essa é coisa já, eu tenho 54 anos, né? Coisas de 20, 25 anos atrás, que hoje eu poderia ser um microempreendedor individual fazendo aquilo que eu estava fazendo. Mas aquilo foi passado de uma maneira para mim que aquilo fosse a única coisa que um cego poderia fazer na vida, né? Isso causou dentro de mim também um certo preconceito, uma certa... Eu mesmo discriminava algo que poderia ser muito bom na minha vida, como foi no futuro. Quando eu comecei, né, que o meu sonho, o sonho profissional, primeiro foi o rádio, o sonho público, né, sempre também caminhou comigo, mas eu sempre tinha que trabalhar muito mais para que isso acontecesse, né? Eu tinha muita dificuldade e muitas barreiras, né? Então é que ontem encontrei com um ex-diretor que foi, né, a maior vitória da minha vida, quando ele me falou que ele gostaria de voltar a trabalhar comigo, né? Isso foi a maior vitória. No passado, ele relutou tanto para que isso não acontecesse, e ontem ele me falar que a maior alegria dele é se eu pudesse voltar a trabalhar com ele um dia, né? Então, isso foi, para mim, talvez uma das maiores vitórias da minha vida profissional, né? Quando uma pessoa que não me queria, né? E eu me lembro quando eu fui para o rádio, o Wilson é testemunha disso, quando eu falei que nós, pessoas com deficiências, nós temos que nos preparar muito, e quando dá certo, né, uma profissão, vamos supor, eu estou citando exemplos aqui, né? De repente você tem um sonho, se forma, é advogado. Eu recomendo, nunca abra um escritório de cara, você, pessoa com deficiência. Nunca abra um escritório sozinho de cara, tá? Vá trabalhar com uma equipe, trabalhe com uma equipe junto, né? E vai se fortalecendo ali, e vai mostrando o seu talento dentro daquela equipe. Faça como eu consegui trabalhar no rádio. Quando eu consegui trabalhar no rádio, eu apresentava um programa de 2 horas com 4 apresentadores, né? Era quase que um falava bom dia para começar o programa, o outro falava estamos aqui, o outro falava está na hora de ir embora, né? E assim a gente foi crescendo naquilo, mostrando talento, desenvolvendo talento, até onde, não sei se eu cheguei em algum lugar, mas eu consegui ter o meu espaço no rádio, né? O meu espaço, o meu trabalho. Agora, quanto ao subemprego, o que eu acho? A gente tem que aproveitar e fazer dele. Naquele momento,
a melhor coisa da nossa vida, tá? Quando você tem a oportunidade de comercializar um produto, vender um produto de porta em porta, não despreza esse trabalho. Faça dele o melhor trabalho da sua vida e se descubra dentro dele, porque talvez aí possa estar brotando algo muito especial para você. Então, aproveite tudo aquilo que supostamente as pessoas estão jogando fora, se você está nessa oportunidade. Só assim você vai conseguir vencer os obstáculos, vencer as barreiras, e mesmo assim, eu não vou iludir ninguém, não. Vai ter muito preconceito pela frente. O Wilson é testemunho que na nossa área radiofônica, nas outras áreas que a gente trabalha, às vezes ainda as pessoas, né, faz aquele preconceito branco e não acredita na nossa capacidade. Mas acredite em você, e aproveite tudo que você tem pela frente e vai subindo, degrau por degrau. Essa é a minha opinião. Tá certo. Alguém quer fazer mais um comentário sobre isso? Olha, sensacional a fala do Paulo aí, foi fantástico. Ele, né, conseguiu trazer tudo o que a gente vem fazendo nessa discussão mesmo. Porque muitas vezes a pessoa com deficiência ela tem que mostrar 2, 3 vezes mais que tem capacidade para poder assumir um protagonismo em qualquer questão, né? Se a gente for igual a qualquer uma outra pessoa, se a nossa proposta for igual a qualquer outra pessoa, a oportunidade vai ser da pessoa sem deficiência. Então, para a gente ter essa visibilidade, a gente tem que estudar bastante mesmo, dobrar a nossa capacidade intelectual para a gente conseguir galgar algum espaço na sociedade, né? Isso é discriminação também, de qualquer forma é discriminação, porque a gente precisa ralar muito para alcançar o objetivo que a pessoa sem deficiência consegue fazer isso com menos estudo, com menos dedicação, né? Isso é preconceito. Então, Paulo, parabéns pela sua fala, foi sensacional. É o seguinte, pessoal, aproveitando a empregabilidade, eu vou passar uma decisão que, vamos dizer assim, que essa decisão está sendo comemorada pelas pessoas que militam no direito da pessoa com deficiência. Até está circulando em vários grupos. É uma decisão da segunda vara do trabalho de Santo André. O relator foi Flávio Villani Macedo e fala justamente numa questão apontada pelo Jailson com relação à reserva de vagas para pessoas com deficiência. Vou estar lendo a decisão aqui, tá? É curta, tá? Na verdade, eu vou ler o acordo da decisão, porque a decisão é bem comprida, tá? Reserva de vagas para empregados com deficiências reabilitados pelo INSS. O artigo 93 da Lei 8.203 de 91 segue a tendência do direito mundial de instituição de ação afirmativa para a inclusão de pessoa com deficiência e reabilitada pela Previdência Social no mercado de trabalho. Com efeito, a norma não comporta qualquer exceção ou possibilidade para o empregador apresentar escusas quanto ao seu cumprimento. Ao revés, empregadores devem adotar todos os esforços possíveis a fim de superar a barreira e assim cumprir o patamar mínimo de empregabilidade disposto no artigo 93 da Lei 8.213 de 91. É a lei de cotas, tá, pessoal? O que, se necessário, inclui oferta de capacitação e adoção do emprego assistido. Em um Estado democrático de direito, no qual a Carta Magna anuncia que a sociedade, inclusive a empresária, deve atuar para diminuir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, artigo 3º da Constituição Federal. Afigura-se ilícita e inadmissível a cômoda postura empresarial de recusar pessoas com deficiências ou reabilitadas sob a singela alegação de que não ostentam a qualificação necessária, notadamente quando se trata filigrana. Vocês querem comentar sobre isso? Paulo? Wilson,
é um assunto que a gente já está debatendo aqui, né? Às vezes, as pessoas perdem uma grande oportunidade de ter um super profissional, né? Uma pessoa capacitada para desempenhar certas funções, porque acaba olhando somente a condição que aquela pessoa está, né? Olha somente porque ela não pode enxergar, olha somente porque ela não pode andar, porque ela tem uma dificuldade no pronunciar as palavras, porque ela tem uma amputação, né? E aí vem mostrar para a gente o que custa você fazer um investimento dentro de sua super empresa para acomodar um pouco mais os funcionários, a condição de vida, né? Nós tivemos aqui, há cerca de um mês atrás, mais ou menos, a presença do Flávio, do Instituto Jô Clemente, que falava que ele encontrou em Curitiba, né, um rapaz cego que trabalhava como soldador numa empresa, numa multinacional, numa fabricante, né, numa montadora de caminhão, né? Ele falou que ele viu aquilo, né, o funcionário trabalhando, e era, talvez, né, o local onde um cego menos poderia estar, se você olhar humanamente, né? Eu fico imaginando aqui, se na minha casa mesmo, né, se eu for mexer com alguma coisa que gera fogo, parte elétrica aqui, acho que vai virar uma rebelião, ninguém vai deixar. Uma que eu não tenho habilidade nenhuma para ser eletricista, viu? Eu não, se tem uma coisa que eu não nasci é para ser eletricista. Os fios não me chamam a atenção, né? Então, se um dia falasse assim, ó, cego é a melhor profissão para cego é ser eletricista, eu jamais iria trabalhar, porque eu não levo jeito para mexer com emendas de fios, soldar fios, né? E às vezes o que acontece com as pessoas com deficiência, acha que porque tem uma determinada deficiência, todos servem para aquela determinada função. Só que acaba esquecendo que o ser humano, ele tem suas habilidades e cada um nasceu para uma coisa, né? Cada um nasceu para comercializar ouro, né? O outro nasceu e está comercializando, com perdão da palavra, banana e laranja na rua e está se dando muito bem, está vivendo e tem uma profissão digna, né? Então, o que a gente quer quando se trata de leis para amparar, leis que tragam resultados, é que são essa, que dá o direito da pessoa com deficiência exercer aquilo que ela se dá bem para fazer. Então, está de parabéns aí a decisão de Santo André. Jailson? É o que que nós já vem discutindo aí mesmo, né? Sobre o trabalho, sobre o emprego apoiado. E, ó, nós temos que colocar mais um tempero aí nessa discussão aí. Porque também tem a capacidade civil da pessoa com deficiência. Né? Que tem muita gente que acha que a pessoa com deficiência vai lá na empresa trabalhar, cumprir seu protocolo lá de trabalho, mas chega lá, coloca ele num canto e ele acaba não aprendendo nenhuma função dentro da empresa, mas a empresa está cumprindo a sua cota, né? Então, não está incluindo a pessoa com deficiência. Na verdade, está segregando cada vez mais. E a gente precisa também provocar as famílias das pessoas com deficiência, que quando ele trabalha, que tem o salário dele, ele tem que decidir com que ele quer gastar o dinheiro dele também, né? Muitas vezes a pessoa com deficiência não tem nem a possibilidade de escolher com que vai gastar o seu dinheiro. Eu já vi muito isso. De estar lá, mas minha mãe me deu o dinheiro só para mim tomar um sorvete ali, né? Ela que vai lá, escolhe a roupa da pessoa, ela que vai lá, gasta o dinheiro dele da forma que ela acha que tem que gastar, e a pessoa com deficiência trabalhou, né? Passou por humilhação lá de estar segregado dentro de uma empresa,
E aí depois, quando chega em casa, ele não tem condições de gastar o seu dinheiro, né, da forma que ele achar melhor que tem que ser feito. Então, essa é a capacidade civil da pessoa com deficiência também, que é crime também isso. E é bom a gente citar isso. Né, Lizinho? Porque, veja, quem está trabalhando é a pessoa com deficiência. Ela, é lógico que ela vai ajudar em casa, mas o salário é dela, não é de terceiro, porque quem regala imposto de renda é ela, o salário de quem é descontado é da pessoa. Então, veja, muitas famílias têm um preconceito dentro de casa. Eu vou pegar o salário dele, vou comprar o remédio que ele precisa, vou comprar alguma coisa que ele precisa e ele não precisa de dinheiro, porque ele não sai, só fica em casa, não namora, não vai curar, mas nem que você não tem o direito de pegar o dinheiro dele. Se ele quiser guardar, ele que guarda, mas tem que ter responsabilidade. Se ele está trabalhando, se ele levanta cedo para ir pegar o transporte público, e ele tem responsabilidade pelo seu ato e pelo seu salário. Eu penso assim. Tá certo, vamos passar alguns comentários aqui. A Maria Carolina: o surdo só é auxiliado com intérprete de Libras até o ensino médio, como se na universidade ele fosse ouvir ou não fosse bem-vindo. A Cristiane Tosso está participando com a gente. Boa tarde, queridos. A Silvana Neres: boa noite, amigos. A Gabi Campos: concordo com o Paulo. E ainda acredito que vale para todos, para deficiente com mais obstáculos. Mais um comentário. A Cristiane Tosso: estou aplaudindo vocês e orgulhosa de vocês. Vou lutar pela inclusão das pessoas com deficiência até o fim da minha vida. Ainda pegando o gancho no que o Jailson falou, com relação à capacidade civil da pessoa com deficiência. Isso, pessoal, está estabelecido no artigo 6º da LBI, tá? A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para, inciso 1º, casar-se e constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar sua fertilidade, sendo vedado a esterilização compulsória, exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária, e exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotado, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. É interessante a gente comentar um pouco dessa questão da capacidade civil da pessoa com deficiência, justamente porque é uma questão, uma discussão que veio recente com relação a isso. A LBI veio trazer essa questão. É interessante quando ela sugere, que ela coloca que a deficiência não afeta a plena capacidade civil. Dela coloca todo aquele rol que a gente já colocou aqui. E é importante isso, porque ainda existe, até órgãos públicos, existe ainda uma relutância contra essas questões. Um exemplo
da pessoa com deficiência, independente da deficiência dela, pode ser deficiência intelectual, deficiência física, deficiência visual, a possibilidade da pessoa se casar e contrair matrimônio, tá certo? Então, eu queria que vocês falassem um pouco dessa capacidade civil e desse momento que a gente está vivendo, que a LBI veio trazer isso. Existiu, sim, decisões, jurisprudências, que tentou um pouco limitar essas questões também, mas até o momento a LBI está clara e deixa claro com relação à capacidade civil da pessoa com deficiência. Paulo? Wilson, isso é o seguinte, isso, mais uma vez, eu vou dar aqui a minha opinião, depois eu quero que os colegas também podem até contradizer ou não, né? Ninguém é obrigado a concordar com aquilo que a gente acredita ser. E opinião também, pontos de vista, desde quando é para melhorar, eu acho que a gente temos que estar aberto, né? Como eu falei para você no primeiro ponto de vista e para os amigos que estão eu aprendi, né, que na minha época não era ser microempreendedor individual, era ser subemprego, né? Então me passaram aquilo que fazer um artesanato, vender um artesanato, trabalhar, comercializar um produto de porta em porta, era um subemprego, era uma coisa que só isso cego poderia fazer, queria bater de porta em porta e viver de esmola, né? Sem me ensinar que aquilo poderia se transformar em um grande negócio, a gente aprender muitas coisas, e quanto que eu aprendi a comercializando, né? Quanto que eu aprendi a vendendo limão, quanto que eu aprendi a vendendo produtos de artesanato, produtos de limpeza, produzindo e vendendo, quanto que eu aprendi até vender depois para a rádio, que eu sempre trabalhei, e aprender a conversar, se relacionar com o povo, né? E quando se trata também de capacidade civil, a LBI ela é clara nisso, né? Mas o grande problema do que eu vejo hoje de um preconceito, de um relacionamento de dois seres humanos para um casamento, é o seguinte: o que acontece? Quando você vai partir para uma relação familiar com uma outra pessoa, de princípio, o que vai acontecer? Você vai causar um impacto naquela outra pessoa, ou pela beleza, ou porque você dança bem, ou porque você é cheiroso, não sei o quê, alguma coisa aquela pessoa vai ver naquele outro ser humano algo que vai falar: nossa, está aí o semideus que eu procurava, olha como ele fala, você entendeu? E quando a outra pessoa se depara que do outro lado está uma pessoa em uma cadeira de rodas, está uma pessoa que não enxerga, está uma pessoa que não ouve, está uma pessoa que teve uma amputação ou uma deficiência intelectual, o que acontece? O olhar não tem essa mesma admiração. Em vez da admiração de ver ali um ser humano para um relacionamento, já acaba vendo ali uma piedade. E se aquela outra pessoa abre o coração para falar alguma coisa, vai falar: coitado, ele não está à minha altura. Já coloca a outra pessoa abaixo da situação dela. Então, aí já não tem um relacionamento, né? Agora, o que teria que ver de capacidade de pessoas? Nós estamos vendo cheios de escolhas de pessoas que têm deficiências morais, deficiências na ética, deficiência no que se quer, na articulação, deficiência de ver o ser humano como um objeto para ele e não uma parceria, uma entrega, ou ser aquele complemento da outra pessoa. Então, às vezes, a pessoa discrimina uma pessoa por ter deficiência e esquece de olhar essas verdadeiras deficiências que um ser humano pode ter na ética, na moral, na conduta, e acaba escolhendo essa pessoa como parceiro, como companhia, até mesmo para destinar a sua vida em certas condições. E aí que ela vai se deparar com o verdadeiro erro de não se dar a oportunidade
para quem de fato seria a companhia ideal para ela. É isso aí, Paulo. O que você falou aí é desse jeito mesmo que a gente precisa fazer essa provocativa, né? E a gente precisa frisar muito bem que a Lei Brasileira de Inclusão, ela veio mudando paradigmas na sociedade. Porque antigamente a pessoa com deficiência, para ela se casar, ela precisava da aprovação do seu tutor, né? Precisava que fosse até o juiz junto com ela lá e falasse, não, ela pode se casar. E a Lei Brasileira de Inclusão, ela quebrou esse paradigma, mudou tudo. Então, hoje existe muita discussão, bastante jurisprudência aí, um pensa de uma forma, outros pensam de outro, que a pessoa com deficiência não pode ficar aí casando, pode ter filho aí, empestear o Brasil aí, mais pessoas com deficiência, né? Tendo filho, gerando filho com deficiência. E aí tem essa discussão ainda que a gente precisa quebrar esse paradigma. Porque daqui 100 anos, quando a gente for olhar para trás e olhar para a sociedade, vai falar qual o preconceito que nós tínhamos com a pessoa com deficiência, que começar a compreender o que é a pessoa com deficiência, as pessoas vão olhar de forma diferenciada, né? Vão falar, cara, que sociedade é aquela que viveram? Quem que é aquelas pessoas que viveram aquela época que a pessoa com deficiência não tinha direito de se casar, que a pessoa com deficiência tinha que ser estérea, né? Eles obrigavam a castração química da pessoa com deficiência para ele não poder gerar mais filhos, né? Daqui 100 anos, a gente vai estar pensando nessa reflexão de como era a sociedade, da mesma forma que a gente pensa hoje, como que tratava os escravos há 100 anos atrás, né? Que naquela época a sociedade era normal, o tratamento era normal naquela época, né? Os caras ganhavam até medalha quando tratava mal um escravo. E hoje, isso acontece com a pessoa com deficiência. E nós estamos aqui para fazer essa cobrança, para mostrar para a sociedade que nós temos a total capacidade de decidir se queremos nos casar, se queremos namorar, se queremos ter filhos, se queremos adotar filho, né? Então é isso que a gente precisa provocar mesmo. E a Lei Brasileira de Inclusão, ela veio para fazer uma provocativa na sociedade, né? Então tem muitos artigos ainda que não está regulamentado, inclusive acho que esse deve ser um deles que ainda tem muita discussão ainda para a gente discutir nesse tema, mas nós, pessoas com deficiência, temos que colocar a cabeça no travesseiro e falar, ó, gente, amanhã cedo eu vou acordar e vou continuar provocando para que esse paradigma seja quebrado na sociedade onde eu vivo. É isso. Obrigado. Bom, desde que eu me conheço por deficiente, eu sempre militei nesse segmento da pessoa com deficiência. Enquanto uns levantava a discussão de gratuidade, disso, daquilo, eu sempre fui o polêmico do coletivo, né? Eu sempre falava assim, gente, e a vida sexual de uma pessoa com deficiência? Porque o deficiente não é assexuado. Eu sempre briguei assim, não tem a lei que manda os estabelecimentos fazer adaptações e os hotéis e motéis. Eu acho que é um tabu falar sobre a vida sexual da pessoa com deficiência. Então, eu sempre fui para esse lado polêmico, né? Mês que vem eu faço 4 anos de casado no papel.
para me casar, a minha mãe teve que assinar, porque a minha assinatura é uma rúbrica e o cartório não aceita. Então, a minha esposa, ela até brinca comigo. Eu não sou casado com você. Eu sou casado com a sua mãe. Mas veja, eu sempre levo o assunto sério para a brincadeira, porque o Licinho sempre foi assim. Eu sempre participei de conselho da pessoa com deficiência e conselho da juventude. E a minha preocupação sempre foi o lado civil da pessoa com deficiência. Porque até a pessoa com deficiência, ela sente desejo, vontade como qualquer pessoa sem deficiência. E tem responsabilidade. E vou trazer para o particular de novo, né? A família da minha esposa não tinha contato com pessoa com deficiência. Então, no começo, eu converso com medo, receoso, mas ao contrário, é aquilo que o Paulo e o Jailson pensam também. O preconceito, ele existe na pessoa com deficiência. Então, hoje em dia, a família da minha esposa, quando pergunta assim, você conhece alguém com deficiência? Eles até esquecem que eu sou uma pessoa com deficiência, porque a nossa luta, a gente não se vitimiza como pessoa com deficiência, a gente vai atrás de política pública, de informação. Eu dou muita informação e eu acho que a pessoa com deficiência ela é muito capaz e pode até ser melhor nas responsabilidades como marido ou como uma esposa com deficiência, de ter mais responsabilidade para manter uma casa e uma família. Eu vou passar alguns comentários aqui. A Patrícia Souza, boa noite. A Gabi Campos, acredito ser um ótimo tema para uma live capacidade civil do deficiente. A Kelly Cristina Aguiar, minha filosofia, deve ser algum ponto que vocês falaram aí, tá? A Patrícia Souza, quando a pessoa não tem preconceito, ela mesma não deixa as outras ver a sua deficiência. A Rosimar Andrade Rocha, não existe muros nem barreiras quando há algo atração. Existem barreiras entre nós mesmos, exigências como qualquer pessoa ou casal. Ela é de São Gonçalo, Rio de Janeiro, participando, ela colocou. A Cristiane Toso, Kelly Cristina Aguiar, que feliz, caminhando sempre juntas e unidos. Força sempre.
A Patrícia Souza, Ninguém Fica para Trás. A Kelly Cristina Aguiar, sou da PG, sou mãe de surdo, professora e intérprete de Libras e militante da comunidade surda. A Rosimar Andrade Rocha, na instituição me reabilito a paqueras, casais unidos, ciúmes, zangas, separação como qualquer casal, bem isso. E a Maria Carolina Novaes, estou dirigindo, mas ouvindo vocês. Vocês querem fazer algum comentário sobre o comportamento aí? Wilson, assim, ó, quando se trata de relacionamento, casamento, a gente às vezes tem que separar alguma coisa, porque a gente vai acontecer o casamento com a gente vai casar com uma pessoa só, né? Então, todas as outras podem nos discriminar, menos aquela que eu acredito, tá? Isso eu vou falar agora mais uma vez, um ponto de vista meu. É que eu penso nisso, eu acredito nisso, né? Eu sempre sonhei na vida, concordo com o Licinho, né? Muitas vezes, né, as pessoas se preocupam com gratuidade, se preocupam com algumas facilitações, né? Mas não se preocupa com as conquistas da vida de verdade, de ser respeitado, né? Então, eu posso falar muito sobre isso, porque eu tenho muito testemunho para dar sobre isso, né? Como acredito também que no mundo espiritual tem aquela pessoa preparada para a gente, tem aquela pessoa ideal. Eu acredito nisso, tá? Eu acredito nisso, né? Hoje, depois de 12 anos de casados, graças a Deus, eu posso, né, parar e pensar talvez nos preconceitos que eu tive, nas discriminações que eu tive. Eu falo, puxa, como valeu a pena esperar, viu, para estar com quem eu estou agora. Né? Então, eu acredito muito que vai muito, né, quando o nosso pensamento também, o nosso ideal de vida, ele está de um acordo, né? Houve um momento da minha vida que eu queria apenas ter pessoas na minha vida. Eu queria, na verdade, usufruir de uma outra pessoa na minha vida. Usufruir dela como um ser humano também, para me satisfazer. Foi o momento da minha vida que mais preconceito eu tive. Foi o momento da minha vida que mais rejeição eu tive no relacionamento conjugal, né? De um homem com uma mulher, porque eu não via do outro lado, me desculpem, tá? Estou abrindo meu coração aqui para falar sobre o preconceito. Eu não via do outro lado um ser humano de um outro sexo para me complementar. Um ser humano do outro lado para ser o outro lado meu, né? Então, foi o momento que eu mais sofri na vida. Foi o momento que mais fui rejeitado na vida. Foi o momento que mais eu ouvi na minha vida. Se não direto para mim, direto para outras pessoas. Eu não vou me relacionar com ele porque ele é cego. Você entende? Ouvi, doeu, machucou. Mas quando eu deixei esse lado físico, esse lado humano, de querer somente, talvez, usufruir de uma pessoa, mas sim compartilhar a minha vida, as minhas alegrias, as minhas tristezas, a minha vida, formar algo diferente com uma outra pessoa. Essa família espiritual, que para mim a família é dom de Deus, é onde Deus escolheu para habitar na terra junto conosco. Não fui eu que escolhi, isso eu garanto para você. Foi Deus que escolheu a pessoa certa para mim. Foi Ele que falou, vou trazer uma pessoa de um outro estado para estar com você. Essa pessoa vai formar, não a sua, a minha família, aqui na terra. E vocês vão dar testemunho do amor, da presença. Essa pessoa sofreu,
ataques, sofreu ataques, né, que a minha mulher, para me abandonar, para deixar, mas ela foi firme, forte, né? Estamos juntos, enfrentando todas as barreiras juntos, todas as dificuldades juntos, porque eu tenho certeza que o que não nos une não é um homem cego casado com uma mulher que enxerga. Não é simplesmente uma união dessa, é uma união superior que vem. Então, eu acredito assim, meu amigo com deficiência, primeiro faça um balanço da sua vida, do que você quer. E veja, se você quer somente uma vida de prazer, de carne, de festa, de farra com outro ser humano, ou se você quer realmente uma vida familiar, né? Com todas as dificuldades que tem, porque você ser casado não é fácil para ninguém, não é fácil para deficiente, não é fácil para a pessoa que tem deficiência, não é fácil não é fácil para o marido, não é fácil para a esposa. Mas se você quer ter o seu relacionamento espiritual, aí já não depende de você. Os preconceitos vão ser assumidos juntos, porque outra pessoa também vai brigar com você. Esse é o meu ponto de vista, viu, Wilson? É isso aí, Paulo. Ô, Paulo, mas eu vou fazer aqui alguns comentários dentro da sua fala aí também, que é importante a gente falar isso, né? Eu, por exemplo, quando eu sofri o acidente, eu tinha 12 anos de idade. Então, eu estava entrando para a adolescência. E você sabe como que é. Todos os adolescentes, ele pensa já em cultivar um namoro, em cultivar uma paquera. E aí, cara, eu com 12 anos de idade, perdi o braço e a perna. Vou te falar uma coisa para você. No começo, não foi fácil. Porque eu sentia essa parte da rejeição, né? A gente ia nos lugares onde estava todo mundo paquerando ali, né? E assim, para mim, eu tinha que me desempenhar muito mais que os outros para mim poder ter algum resultado ali, ter alguma chance ali dentro daqueles objetivos, porque a gente saía para isso mesmo, para paquerar, né? Então, eu senti muito esse impacto. Mas quando a gente tem a cabeça boa, a gente coloca a cabeça no lugar e fala, não, que nem você falou aí, Deus vai preparar uma esposa, e eu, graças a Deus, eu quero até mandar um abraço, um beijo para minha esposa aqui, que ela é fantástica na minha vida, né? Eu tô casado há 12 anos com ela, mas não tenho queixa nenhuma. Mas até isso acontecer, a gente teve muitas dificuldades. E tem muitas pessoas com deficiência que já têm trauma, ela própria já se traumatiza. Quando você vai falar de namoro, quando você vai falar de sexualidade para a pessoa com deficiência, ela se retrai, porque ela tem uma sexualidade já retraída ali, porque não foi fácil. E não é fácil ter essas conquistas, né? Então, eu sempre falo que teve gente que me perguntou assim, falou, Diego, isso é verdade que a pessoa com deficiência tem um libido mais aguçado? E aí a minha explicação foi o seguinte, não é que não tem mais aguçado. É porque para a pessoa com deficiência ter uma conquista, ele demora muito. Então ele dá valor para aquela conquista, né? Quando ele consegue, ele vai dar valor. E aí dá essa representação. Parece que o negócio é mais alibado. E a gente precisava um dia fazer uma live só para discutir sobre a sexualidade da pessoa com deficiência, colocar em pauta isso. Nós não estamos falando de ser vergonhista, né? Estamos falando de pessoas que muito provavelmente que desenvolve até um transtorno psicológico por falta do companheiro, por falta de uma pessoa que está ali do seu lado. E a gente tem que compreender que isso é muito claro na vida da pessoa com deficiência. Que o maior preconceito que a gente vive mesmo é nessa parte, na hora da paquera, na hora de você tá namorando. As outras coisas a gente supera fácil. Mas essa questão, principalmente com um adolescente com deficiência, não é fácil, não. A gente precisa sentar junto, fazer uma mesa redonda e discutir bastante essa questão aí na nossa sociedade. E realmente, quando o Jailson menciona na parte de adolescência, eu sempre fui
para falar, para festas, e eu sentia que pessoas queria, mas ficava com vergonha. Então, isso inibe as pessoas se aproximarem. E eu acho muito relevante levar em consideração as pessoas que adquirem a deficiência já no casamento. Aí é complicado. Eu conheço pessoa que foi largado pelo marido por conta que adquiriu a deficiência no casamento. O abandono da pessoa se tornar deficiente, se tornar um karma para aquela relação. E é um tema super relevante e eu acredito que vai ser muito produtivo. Vou passar alguns comentários aqui. A Gabi Campos, declaração linda para Elisângela. Aí, Paulinho. Ela está aqui do meu lado, Gabi, está ouvindo tudo. A Márcia Ferraz Santos. Olá, boa noite, Jailson. Oi, Márcia. Que prazer ter você aqui na nossa live aí. E participando com a gente também a Jordânia Ferreira. Boa noite a todos. Vocês querem falar mais um pouquinho sobre esse tema ou podemos passar para uma outra questão com relação à discriminação? Não, Wilson, eu acho que tudo que nós estamos falando, ela já vem de encontro a todo tipo de discriminação, né? E talvez essa parte entrou mais séria na nossa conversa, porque é um assunto que nem, né, cada um, se você for falar, né, cada um tem o seu pensamento, né? Eu tenho o meu pensamento do casamento, que casamento, que nem o Licinho falou para a gente que ele conhece casos, né, de que pessoas estavam casadas, estavam vivendo lá, dormindo na mesma cama, pagando a mesma conta, né, o crediário era o mesmo, não sei o quê, e de repente né, dos parceiros, né, adquiriu uma deficiência, né? E o outro, opa, peraí, eu não quero isso para mim, né? Então, o que quer dizer? Ele não quer, essa pessoa, infelizmente, ela não ia casar jamais com uma pessoa que ela conhecesse durante a sua vida que já tinha uma deficiência. Por quê? Porque ela já tem uma deficiência na conduta. O deficiente aí não é aquele que ficou cego, não é aquele que parou de andar, não é aquele que não ouve mais, não é aquele que teve um AVC e teve uma complicação neurológica. Não é essa pessoa. O deficiente é ele, aquela outra pessoa que é deficiente de conduta, de moral, de ética, né? Essa pessoa que tem que ser tratada, essa pessoa que tem que ser curada. Claro que o deficiente tem que reabilitar e curar também fisicamente, mas quem precisa de uma cura realmente é aquela pessoa. Então, não é que ela não superou, é que ela é assim, né? E jamais ela iria se relacionar com uma pessoa com deficiência mesmo. Como eu falei para você, que eu declaro, que nem o próprio amigo Jailson falou, né? Da sua luta, eu também tive a minha, né? E graças a Deus, quando eu falei, Senhor, né? Eu quero, o Senhor sabe o quanto que eu quero ter a minha companheira, a minha família, a minha esposa, né? Hoje a nossa família, a família Couto Meyer, né? Que é o sobrenome da minha esposa, e o meu, né?
Então, eu falei, não, eu não quero mais ter a família que meu pai, né, o seu Alcindo Meyer, teve com a minha mãe, Ângela Varussa, né? Sim, pertenço à família Varussa Meyer porque eu vim dela, né? Mas eu quero ter a minha história espiritual. Eu quero que o nosso casamento seja, apesar da luta, da dificuldade que tem, mas eu quero que o nosso casamento seja testemunho de fé, testemunho de vida, né? E proclamar isso. Foi quando o Senhor preparou, né? E foi buscar lá na Bahia. Né? Eu aqui em Rio Claro, quietinho, com tantas mulheres rio-clarenses aqui, né? Ele foi buscar o amor da minha vida, né? A outra metade minha, lá na Bahia, né? Veio trazê-la para morar em Rio Claro e aqui a gente se casar. Então, eu acredito, assim, que o casamento ele está além do preconceito. O casamento, como a nossa deficiência, a nossa vida, ela é de Deus, essa essência é de Deus. E o que é de Deus na nossa vida, ninguém tira. Ninguém tira. Preconceito, barreira, maldade, mentiras, preconceitos, né? O que Deus tem para você no casamento, na profissão, na vida, se for na vida pública, se ele tem isso para você, ninguém vai tirar de você. Então, não se desanime, não perca as esperanças. Eu vou contar uma historinha rapidinha aqui, tá? Que tem hora que a gente tem que fazer o que aconteceu, sabe? Certa vez, foi feito um desafio numa cidade, né? Numa cidade que quem subisse a torre da igreja, que tinha mais de 50 metros de altura, segurando ali e tal, né? Sem precisar de elevador, subir pela escada, ia ganhar um prêmio, né? E uma só pessoa foi lá e não desistia, e subia a torre, e a turma falava, pare, você está cansado, é melhor desistir do que morrer, você não vai vencer o mundo sozinho, pare. E essa pessoa subiu, lá no alto da torre, venceu, né? E começou aquele lance, né? E todo mundo falava, vem aqui receber o prêmio, aquela pessoa não ia, né? Até que chegou uma pessoa e falou assim, olha, ele não está indo receber o prêmio porque ele não pode ouvir, né? E muitas vezes nessa vida, a gente tem que ser assim. A gente tem que fechar os nossos ouvidos espirituais, o nosso ouvido bom para os comentários, para as barreiras, fechar os nossos olhos mesmo, fechar os nossos passos para a direção erradas, quando as pessoas querem nos levar para caminho que, né? Você não pode, você não é capaz, você não tem condições, deixa disso. Quem vai fazer isso com você? Quem vai acreditar em você? É melhor desistir. É um sonho impossível. Não desistas do seu sonho. Só tenha a certeza de quem são os seus sonhos. São seus? São humanos? São sonhos de aproveitar da vida dos outros? São sonhos para destruir o semelhante? Você não vai conseguir nada. Pode até conseguir alguma coisa, mas vai chegar um determinado momento, vai ser tudo castelo de areias. Mas os seus sonhos, ele vem dessa criação divina, são sonhos não seus, mas por um projeto divino na Terra, ninguém vai tirar de você. Continue lutando, continue acreditando, e vamos superar preconceito, barreira, discriminação, capacitismo, tudo que existe, porque se o que você traz dentro de você, maior do que tudo isso, ninguém te impede de nada. Sensacional, sensacional. Se a gente não escutar o que as pessoas tentam puxar você para baixo, a gente vai chegar muito mais. Eu sempre tive essa percepção
de não escutar muito, de falar assim, não, eu escuto as pessoas, claro, a gente compreende o que as pessoas estão querendo dizer, mas quando eu estou no meu foco, e aí eu vou embora, e as pessoas vão falar, se não dá, eu falo, não, mas eu quero ver se não vai dar mesmo, né? Porque eu já sei o que acontece se eu desistir. Agora eu quero saber o que vai acontecer se eu continuar. Parabéns pelo seu comentário, Paulo, sensacional. Pessoal, eu acho, já é 18h55, eu ia abrir um outro tema aí com relação, ainda, claro, com relação à discriminação, mas eu acho que a gente vai encerrando por aqui e depois a gente segue em outra live. Todos vocês concordam? Ou vocês querem continuar agora já? Oi. Eu acho que dá mais um tema aí, Wilson. Depois a gente... pode partir então para o tema, rapidinho? Eu acho que então, sim. Bora, rapidinho, porque daqui a pouco eu tenho outra live, mas vamos seguir firme. 15 minutinhos, 10 minutinhos, vamos lá. Eu queria, com relação ainda ao artigo 4º da LBI, olha o parágrafo 1º. Considera-se discriminação, em razão da deficiência, toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e o fornecimento de tecnologias assistivas. Eu até vou dar um exemplo. Isso é considerado discriminação. Discriminação pela LBI, ela parte para o lado criminal. É crime, gente. Eu vou até trazer um exemplo prático que aconteceu num município chamado Rio Claro. Em certo momento, estava-se, até discutindo isso, né, Paulo? Com o pessoal de São Paulo. Em certo momento, estavam se fazendo rampas de acessibilidade no município, e uma pessoa cegou que colocasse, a prefeitura instalando as rampas, que se colocasse a rampa na calçada dela. Isso é uma discriminação. Por quê? Porque você está anulando o acesso da pessoa com deficiência à mobilidade no município. Então, eu queria que um pouco essa questão, principalmente, da omissão, e às vezes a pessoa querendo preservar, vamos dizer assim, um direito que ela acha que é dela. Aí eu vou dar um exemplo da calçada da pessoa ser a calçada perfeita, que não tem a rampa, que ela acha que não vai ser estético uma rampa na calçada dela. Às vezes, ela se limita à visão dela de vamos dizer assim, de direito, e não percebe o direito do outro e da adaptação mínima, ou até mesmo, às vezes, age com omissão, prejudicando o outrem, no caso específico, pessoa com deficiência. Jailson? Então, o que a gente precisa frisar dentro desse bate-papo nosso aqui é essas duas palavrinhas, ação e omissão. Muitas vezes, as pessoas acham que discriminação, vou ficar aqui no meu cantinho quieto, não vou fazer nada, e ela acaba cometendo crime também por omissão, né? No exemplo desse que o Wilson deu aí, sobre as calçadas, por exemplo, se o cara tá lá, vê que aquela calçada, o que é a ação? Se ele tem uma rampa com acessibilidade, aí ele vai lá e obstrui aquela rampa. E ele está cometendo um crime por ação, porque ele cometeu uma ação de ir lá e obstruir aquela rampa. Agora o cara também ele comete um crime também, se ele saber que aquele espaço ali necessita de acessibilidade e ele não dá as condições. Ele é aquele agente que teria as condições de dar aquela acessibilidade, mas ele acaba, por omissão, não fazendo, não construindo ou não dando uma possibilidade da pessoa com deficiência a participar plenamente da sociedade. Então, isso é omissão. A pessoa não fez, virou as costas, fingiu que não tá,
que não tem problema nenhum ali, isso é omissão. E é crime, da mesma forma que a Lei Brasileira de Inclusão, ela já diz aqui, ó, por ação ou omissão. Então a gente precisa entender muito bem isso. Nós passa a nossa vida inteira fazendo uma provocativa para que a gente consiga derrubar as barreiras atitudinais, que são essas barreiras da omissão, né? Mas a gente também está amparado pela legislação que diz que é crime a omissão. Então é muito importante a gente discutir essas duas palavras, ação e omissão. As duas são crime. O que você fizer contra a pessoa com deficiência, você está cometendo um crime. E se você não fizer também, você acaba cometendo um crime. Então acho que era isso que eu queria pausar aqui dentro dessa temática que o Wilson colocou muito bem aí para a gente discutir. Paulo? Ok, estou de volta aqui. Wilson, olha, tudo que tira um direito de um ser humano é um preconceito, é uma discriminação. Ou por não querer mudar a situação, né, que nem você falou, assim, muitas vezes você não quer adaptar, né, algo para que a pessoa possa desempenhar uma função, né? Tudo isso você está tirando o direito da pessoa exercer a sua atividade normal. Você falou do caso da rampa, né? Que a pessoa, não, eu não quero que ponha uma rampa aqui porque na ideia dela, pessoas que usam cadeira de rodas iam subir ali na rampa dela, ia fazer barulho, ia atrapalhá-la, né? Olha o conceito dela, né? Que as pessoas iam subir ali, ia ficar, né? Então, eu estava julgando o outro ser humano, julgando, né? Sem saber o que está acontecendo. Então, isso é crime, né? Você julgar antes de saber o fato que está acontecendo, entendeu? Olha, eu não vou morar vizinho do Jailson porque o Jailson é amputado. E já pensou? Ele, na ideia, começa a ter um conceito aqui, ele vai começar a pedir ajuda para mim. Nossa Senhora, eu vou ter que trocar o chuveiro para ele, eu vou ter que fazer não sei o que para ele. É preconceito, discriminação. Não conhece a pessoa, mal sabe que, de repente, quem pode ir lá prestar um serviço para ele é o Jailson, né? E assim ocorre na vida social também, né? Quando você impede uma pessoa de exercer a sua função por desconhecer a real capacidade. Ninguém com deficiência, eu não vou abrir uma porta aqui na minha casa e falar que eu sou advogado. Eu não sou advogado. Se eu fizer isso, eu estou sendo um impostor. Agora, se a partir do momento que eu falar que eu estou radialista, eu estou radialista. A partir do momento que eu falo que eu estou cursando gestão pública, que eu entendo de gestão pública, eu estou exercendo o meu direito de trabalhar nas áreas que eu trabalho. Embora eu não tirei o Cresce que fala, mas eu tenho um leve conhecimento em compras e vendas de casa. Não atuo na profissão porque não sou diplomado. Então, não vou abrir uma porta aqui e falar assim, eu sou corretor de imóveis. Não sou, estou sendo um impostor. Mas quando a pessoa tem o direito profissional de exercer uma função e alguém não quer dar oportunidade para ele, porque não acredita na sua real capacidade, é preconceito, é capacitismo, é crime e tem que pagar por isso. Eu vou mais além um pouquinho. Quando o deficiente ele passa mal, ele tem que ir no hospital, não é verdade? Agora, ele não obrigatoriamente ele tem que estar acompanhado de uma pessoa sem deficiência. Ele tem o direito de ter o atendimento
como uma pessoa qualquer. O Paulo citou um exemplo de um vizinho, um possível vizinho do Jailson reclamar que tem que ajudar. Eu passei por uma experiência que um vizinho reclamou que eu falo alto na minha própria casa. Ai, falava minha mulher, como você aguenta ser marido que fala alto? Se eu estou na minha casa, eu falo da maneira que eu quiser. Mas não sei que eu falo alto por conta que eu faço muita força para falar. Então, a gente tem que policiar essas pessoas e dizer que a gente tem direitos e deveres como qualquer outra pessoa. Omitir, recusar fazer uma rampa na calçada é crime. É crime. Eu garanto, se ela precisar rebaixar aqui a dela, ela vai rebaixar. Mas antes ela tem que ir lá na prefeitura explicar o porquê que ela quer rebaixar aqui a dela. E eu vou mais além, Paulo, uma perguntinha simples. Quantos semáforos sonoros existem em Rio Claro? Ô, Wilson, você pode responder essa pergunta para ele? Antes do Wilson responder para ele, eu queria fazer uma colocação aí, dizer que é o seguinte, que a Lei Brasileira de Inclusão, ela mudou vários ordenamentos jurídicos, né? Eu não sou advogado, eu sou estudante de pedagogia, mas a gente conhece do que a gente está falando, né? A Lei Brasileira de Inclusão, ela mudou o Estatuto da Cidade, ela mudou, né, o Código Civil, né? Então, tem muitas questões dentro, por conta da Lei Brasileira de Inclusão, ela mudou outros ordenamentos jurídicos que é para você ter um respaldo, né? Quando a gente fala de discriminação da pessoa com deficiência, é esses outros ordenamentos jurídicos que nós precisamos buscar para a gente se defender, né? Aí na justiça. Por exemplo, se você está lá estacionado, tem um cara estacionado na vaga de pessoas com deficiência, tem o cartão, você chega para estacionar nesse lugar. Se tiver algum agente público ali naquele momento ali, e ele não tomar nenhuma atitude, ele vai estar cometendo um crime também de prevaricação e vai estar cometendo um crime também da Lei Brasileira de Inclusão por omissão. Então, é isso que a gente precisa ficar muito atento, por isso que a gente tem que aproveitar o mês de Setembro Verde para divulgar a nossa luta, para divulgar nossas causas, para que as pessoas não usem use de dizer que não tinham conhecimento para tomar aquela ação. Então, por isso que eu venho provocando mesmo, mostrando para as pessoas que nós temos o direito, que esse direito tem que ser respeitado, e nós não estamos lutando por piedade, nós estamos lutando por direito. O nosso direito tem que ser respeitado. É isso que eu queria complementar aí nessa fala de vocês. Na verdade, né, Jailson, não é lutar por direitos, né? É lutar por igualdade, né? A nossa luta é uma luta de igualdade, né? De ter as mesmas condições das supostas pessoas, como a própria LBI traz, né? Pessoa com deficiência e pessoas sem deficiência, né? Então, nós, pessoas com deficiência, nós trabalhamos e lutamos para ter direitos de igualdade. Nós não queremos privilégios, nós queremos igualdade de condições, que sejamos julgados
pela nossa capacidade profissional, pela nossa capacidade pública, pela nossa capacidade familiar, pela nossa comunidade, pela capacidade até mesmo espiritual das questões, e não julgado somente por uma deficiência e ficar sempre nas listas de espera, né? O que a gente quer é que a gente possa trabalhar com igualdade e não ficar naquela lista, né? Guardado lá naquele departamento, né? Como chama aquele departamento de uma empresa que me foge o nome, quando você não precisa mais de uma mesa, então você leva lá para aquele departamento e deixa guardado lá, quando você não precisa de uma cadeira, essa aqui não vai ter mais, leva lá para aquele local. Eu vou falar depósito, mas o termo não é esse, né? O que a gente não quer é ficar em um depósito de seres humanos com deficiência. O que nós queremos estar é querer estar na sala de estar, é querer estar na cozinha, é querer estar no quarto, né? Como um objeto, talvez se assim faça-me entender que nós seres humanos não somos objetos, mas como um objeto de uso daquela casa. É isso que a gente quer. Voltando na questão do Licinho, aqui temos 2 semáforos sonoros em nosso município. Eu acho que é uma luta muito grande com relação a todos os municípios, a questão da criação, ao menos, de rotas acessíveis. Isso pode ser uma nova live, tá? Porque é um tema muito extenso, né, Paulinho, Jailson, Licinho, se for falar o que é rotas acessíveis. Mas isso é uma questão que está na Lei Brasileira de Inclusão, que os municípios necessitam regulamentar, é um papel do poder legislativo de cada município regulamentar isso, e isso é uma pauta importantíssima que os nossos legisladores têm que colocar em discussão, que são as rotas acessíveis. Então, daí a gente entra nesse tema, quem sabe um dia a gente vem discutir isso aqui, tá bom, Licinho? Mas é importantíssimo essa questão. Eu vou passar alguns comentários aqui, com relação a Gabi Campos, mandando um beijo para a Elisângela, Paulinho. Obrigado. Elisângela, eu também me sinto abraçado e beijado. Modelos Naira, vejam esse Twitter, se puderem, sobre a discriminação escancarada na sociedade. Olha, esse... Ô, Wilson, oi. Esse tweet aí, é importante mesmo a gente dar uma observada nele, porque é um fato de discriminação. Eu acho que essa pessoa que está divulgando isso é uma pessoa doente, e ele fala em matar pessoas com deficiência. Então é importante mesmo a gente ir lá denunciar, saber quem que é essa pessoa, saber se essa pessoa vai precisar de cuidados psiquiátricos, né, cara? Porque é muito grave isso. Há tempos que nós não escutamos falar de matar pessoas com deficiência, de executar pessoas com deficiência. Então, é importante mesmo todo mundo dar lá, dar uma olhada nesse tweet aí, denunciar ele e procurar saber quem que é as pessoas que estão produzindo esse conteúdo aí. Muito bem lembrado, Nayara. Eu acho que é até importante, né, que muitas vezes se preocupam com tantos conteúdos, eu estou falando até em relação ao Ministério Público, órgãos de garantias, se preocupam com tantos conteúdos que, claro, são lesivos à sociedade. Mas eu até desconheço, mas o que você falou agora, Jailson, agora isso aí é totalmente lesivo à sociedade. Então, é importante, sim, que os órgãos estejam atentos e verifiquem essa questão, porque muitas vezes, até mesmo hoje, se responsabilizam também até redes sociais, etc., por liberar alguns conteúdos, por não bloquear alguns conteúdos. E é interessante, muitas vezes a gente vê que com relação à corrupção, pelo amor de Deus, não é para ter isso, pelo amor de Deus, tem que existir isso sim. Com relação a fake news, vamos dizer assim, um papel forte de combate, mas a preconceito, a discriminação, muitas vezes a gente não vê um combate tão forte, assim, a gente não vê a mídia mostrando tão fortemente coisas nesse sentido, pelo menos eu não vejo, não sei se eu estou falando besteira aqui,
que muitas vezes não se destacam tanto isso como se destacam algumas outras questões. E tudo isso é muito lesivo à sociedade e às lutas do direito e à humanidade em si mesmo, e a questão de direitos fundamentais, etc, etc, etc. Tá certo? Nesse caso... Eu acabei de abrir aqui ele. Olha, opa. Eu acho que não vai dar para ver. Ler. Posso ler? Rapidinho. Pode. Surgir deficiente. Não, seguir deficiente para ofendê-los é necessário eles é um palavrão da vida. Vagabundos de deficiente até autista é pior. Nossa, isso aqui tem que sair do ar aqui, meu. Tem que fazer uma ação contra eles. O tema, a foto do tema é deficientes problemáticos. Nossa, horrível. Tem que denunciar. Verdade, nós deveríamos ter começado a live batendo pesado nisso, porque é tanta questão, tanta coisa que acontece com a pessoa com deficiência, que nós acabamos não ignorando, não pode ignorar isso, nós temos que lutar para não deixar essas coisas acontecer. Mas, às vezes, nós acabamos falando, poxa vida, eu devia ter falado sobre isso lá na live, né? Porque nós estávamos falando de discriminação, de preconceito, e deixar uma questão dessa para trás. Não foi muito bem aí a Nayara trouxe a questão aqui. A Nayara, né? Trouxe uma questão aqui, ó. Em um tweet, essa pessoa diz que autistas merecem ser estuprados. Gostaria de saber qual o caminho efetivo para chegar a autoridades e essa pessoa ser indiciada. Eu acredito que a gente precisa. Essa denúncia pode ser feita. Esse Twitter pode ser printado e pode ser encaminhado para o Ministério Público. Esse tipo de denúncia, o Ministério Público vai ter que apurar. Eu não sei como. Existe também a delegacia, a gente tem que procurar o caminho aqui, mas existe sim a delegacia de crimes cibernéticos que fala, não é isso? A gente até pode procurar aqui. Ô, Jailson Paulo, sim. Vocês todos são do Gabinete Aberto para a Inclusão. Eu acho que era interessante, a gente vai dar uma estudada nesse caso e fazer uma nota pública de repúdio a esse Twitter. O que vocês acham? Sim, muito bem. Perfeito. Fazer essa nota de repúdio e, se precisar, aí aciona o Ministério Público também, porque nós podemos fazer isso. Daqui mesmo, manda e-mail para o Ministério Público para que o Ministério Público observe essa página, né? E eu sei que hoje a tecnologia tem condições de descobrir quem que é essa pessoa, porque essa pessoa é perigosa, pô. Ela precisa saber o que ela está fazendo, é um crime muito grande que ela está cometendo, e nós corremos risco também, porque a gente não sabe qual que é a capacidade mental que essa pessoa tem. De repente encontra no meio da rua, fala lá, um deficiente ali, eu vou eliminar ele. Imagina, nós estamos aí lutando por uma sociedade mais justa, mais igualitária, e acaba sofrendo, sendo vítima dos nossos algozes mesmo, né? A gente viu isso acontecer com Martin Luther King, a gente viu isso acontecer até com o próprio, com Beatles mesmo, né? Que morreu, o John Lennon morreu por conta de uma loucura de uma pessoa que não tinha a capacidade de estar junto com nós na sociedade. Então, isso aí é coisa muito séria, a gente precisa tomar alguma ação imediatamente. Wilson, encaminha isso, se você puder, ainda hoje, para os canais competentes que nós temos junto à Secretaria de Estado, para ver o que a gente pode
que caminho tomar sobre isso. Conselho Nacional, Conselho Estadual, vamos encaminhar, sim. Até estava pedindo aqui, Naira, eu acho que a Naira é a Naira que eu conheço, né? Pela foto aqui. Isso, manda mesmo. Ela está falando que ela vai mandar aqui a foto o print. Mas se for a Naira que eu conheço. Eu já te falei, Pelo nome agora eu estou associando a pessoa, viu? Oi? Pelo nome estou associando a pessoa. Embora você que viu o Lizinho também já mandou aqui o print. Tá certo, então. Vamos encaminhar isso aí para todos os órgãos competentes que a gente conhece, vamos fazer um repúdio, encaminha isso para todos os órgãos, que isso aí é um crime, a gente não sabe onde está esse delinquente, a gente não sabe se ele está perto de mim, se ele está perto do Licinho, se ele está perto do Jailson, onde que ele está, quem é, se é uma pessoa que está em uma revolta muito grande com sua deficiência, se é um fundamentalista, a gente não sabe, isso tem que ser tirado o mais rápido possível, né? Porque a partir desse momento, todos nós estamos correndo um grande risco. Tá muito certo. Mais do que a Covid-19, viu, gente? Muito mais. Covid-19 agora passa a ser aí até um segundo capítulo, devido de uma denúncia dessa de grave teor assim, viu? E olha que lamentável, né? Um momento que a gente estava discutindo a questão da discriminação, uma ação dessa, né? Que lamentável. Pessoal, agora a Naira vai encaminhar também pelo WhatsApp, o Lizinho encaminhou a foto também. Então a gente se compromete, né, pessoal? Até através do Gabinete Aberto para a Inclusão, montar uma nota de repúdio, encaminhar. O Jailson também tem acesso, o Licinho, o Paulo, temos acesso ao Conselho Estadual, ao presidente do Conselho Estadual, acho que seria interessante encaminhar para ele. E até mesmo encaminhar para o CONAD, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e a gente vai tentar um caminho também de alguma delegacia que cuida desses fatos, crimes em relação à internet, e o que a gente puder, a gente vai estar fazendo. Certo? Perfeito. Então, olha, 19h22, vamos encerrando por aqui. E também, se for o caso, tem na Assembleia Legislativa do Estado uma comissão sobre fake news, né? E também pode pular também. Tá certo? Perfeito. O importante é a gente... Perfeitamente. Tá certo, então, pessoal. Então, vamos encerrando por aqui. Quem encerra primeiro? Eu acho que hoje, pode ser eu. Hoje o nosso bate-papo foi muito produtivo. Eu não vou falar hoje sensacional, porque tivemos no final essa trágica notícia, né? Então, mas foi um bate-papo produtivo, foi um bate-papo provocativo. E é isso aí, gente. Muito obrigado pela participação de todos vocês aí, né, que acompanharam nós aí durante 1h43, falando sobre inclusão, e a gente precisa muito de vocês estar junto com nós aí nessa luta aí, porque ela é muito grande. Obrigado a todos e até sexta-feira que vem. Licinho? Bom, obrigado, Wilson, Paulo, Jailson, pelo convite. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês e falar para o país e para o mundo a respeito de pessoa com deficiência. Eu tenho mais que orgulho de ser uma pessoa com deficiência. Eu sou uma pessoa privilegiada de ser com deficiência. Obrigado. Queremos agradecer também ao pessoal que participou. Os últimos comentários, a Gabi Campos, boa noite.
o Marco Aurélio Campos, mais uma aprendendo com vocês. E a Maria Carolina Novaes, até sexta-feira. Então, Paulo, eu deixo você encerrar aí, tá? Então, ó, sexta-feira que vem estamos aqui novamente às 17h30 com mais um programa Sexta da Inclusão CBI, sempre abordando o tema da inclusão. Até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Uma boa noite, Paulinho. Muito bem, Wilson. Nossa mensagem. Tchau, tchau, Ulisses. Nossa mensagem final, né, para que a gente não se desanime, mesmo por ter vindo agora, no final da nossa live hoje, até um balde de água fria sobre os nossos sonhos, sobre os nossos desejos, sobre as nossas vontades, sobre esse mundo justo e fraterno que a gente acredita e quer. Não para mim, como cego, não para aquele que não pode andar somente, individual, para aquele que não pode ouvir, para aquele que tem uma dificuldade intelectual, para aquele que tem uma paralisia cerebral. Não, nós queremos um mundo de igualdade, de fraterno, para todas as pessoas, que todos possam respirar esse mesmo ar, que todos possam beber dessa mesma água, que todos possam viver segundo esse espiritual, esse plano superior. Uma boa semana para todas, de muita luta, de muito trabalho, e lembre-se de uma palavra do Mestre Jesus, que o Mestre Jesus um dia falou para os seus discípulos: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo, e ele pede para que nós tenhamos bom ânimo, então que não perdemos esse bom ânimo de lutar, de acreditar, de sonhar, de fazer a família acontecer, de fazer a vida social acontecer, de fazer a vida pública acontecer, de fazer a vida espiritual acontecer. Porque se nós tivermos esse bom ânimo, que se chama Espírito Santo de Deus, nós iremos vencer o mundo. Boa semana para todos.